também aqui cumprimentar o pastor Paulo Henrique e os demais obreiros, agradecer a Deus por essa oportunidade que mais uma vez tem nos concedido de estarmos aqui para juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Amém? E Deus já falou aqui em nosso meio esta noite. Deus falou para aquelas pessoas que estão precisando de cura. Deus falou com todos aqui essa noite. Mas existem pessoas especiais hoje aqui que Deus quer falar um pouquinho mais. E é por isso que eu vou trazer uma palavra de reflexão, para nós refletirmos hoje e vermos a que ponto andamos diante de Deus. O Senhor Deus tem chamado a minha atenção para falar sobre este assunto. Se você quer ouvir a voz de Deus, abra teu coração, glorifique a Deus. Se você der ouvidos a esta mensagem, sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Amém? Vamos ler lá na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14, apenas a parte A do versículo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, apenas a parte A do versículo. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que está em viagem, mas o Senhor tem cuidado dele. Amém? Glória a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: não desprezeis o dom que há em ti. Vamos repetir todos juntos? Não desprezeis o dom que há em ti. Senhor meu Deus e meu Pai, me coloco na tua presença esta noite, me coloco nas tuas mãos, me humilho diante de ti, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor venha falar mais uma vez, que pessoas que precisam ouvir a tua voz possam ser transformadas esta noite pelo poder do teu nome. Amém. Pode tomar assento. Quando nós ganhamos algo de alguém, seja o que for, quando é algo ganhado, aquilo não tem um valor muito grande para nós. Na maioria das vezes, né? Nós recebemos tal presente e aquilo nós não conseguimos reconhecer o valor que foi pago por aquilo, por aquele presente que ganhamos, aquela prenda que ganhamos. E aí, cada vez que nós usamos um determinado presente, vai passando o tempo e nós vamos deixando de lado. Compramos, imagine que seja um relógio, ganhamos um relógio de presente, daqui a pouco nós vamos pegando os outros relógios que temos lá na caixa e vai deixando aquele de lado, porque nós verdadeiramente não sabemos o valor que foi pago por este relógio. Mas é importante nós darmos o devido valor, porque nós não pagamos por aquilo. Nós não pagamos, não demos dinheiro, ouro, prata, não conseguimos pagar aquilo. Mas alguém se esforçou muito para nos presentear com aquilo. E esta noite, quero vos falar do dom que o Senhor Deus tem dado a cada um de vocês. E este dom foi conquistado e pago por Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou este dom e agora nos concedeu. A cada um foi dado um ou mais dons, presentes de Deus, algo para que você pudesse trabalhar, desenvolver, fazer com que a obra de Deus proliferasse e a igreja de Cristo crescesse. Então eu quero que você entre nesta linha de raciocínio, sabendo que muitas pessoas têm deixado de lado o dom que o Senhor Deus tem dado. Tem deixado de lado
Muitos até já pensaram em parar e desistir. Muitos já até pensaram em desistir de tudo, largar de mão. Agora eu quero descansar. Agora eu quero cuidar da minha vida. Mas esta noite, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui, porque quer falar ao teu coração. Não é tempo de você parar. Não é tempo de você desistir. Não é tempo de você se acomodar. O Espírito Santo precisa de você esta noite. Deus está falando contigo. Amém? O grande erro é que muitas vezes nós achamos que o dom que nós temos, ele é nosso, de propriedade nossa, vem de nós mesmos. E aí, quando vem o desaponte, quando nós ficamos desapontados com os atos que cometemos muitas vezes, quando vamos pregar e a pregação parece que não fez nenhum movimento, ou quando vamos cantar e a gente erra o tom, erra a nota musical, ou quando vamos fazer uma oração por um enfermo e oramos e parece que nada acontece, e quando nós saímos dali nos sentimos tristes, ofendidos, porque eu deveria fazer um milagre, eu deveria pegar o microfone e fazer com que as pessoas sentissem algo diferente. Eu deveria pegar o microfone quando cantasse, as pessoas, as almas se convertessem, as pessoas se rendessem a Cristo. Mas nada disso aconteceu. E aí vem a desistência por se achar ineficiente. Você se acha ineficiente e quer desistir, quer abandonar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem dado para você trabalhar. Eu quero dizer uma coisa esta noite para pessoas que estão aqui, pessoas que já pensaram em desistir por se acharem ineficiente, por não se achar capaz de fazer aquilo que Deus tem confiado em tuas mãos. Mas esta noite o Espírito Santo te diz: o dom que você tem não é teu, é meu. Aleluia! Eu opero quando quero, eu transformo, eu curo, eu salvo quando eu quero. Nós ficamos até muitas vezes chocados quando chegamos à igreja e achamos que sempre temos que ter um poder sobrenatural para mostrar aos nossos irmãos. Mas quando isso não dá certo, logo queremos desistir, queremos largar tudo, queremos abandonar a caminhada. E aí nós começamos a cruzar os braços e dizer: eu não vou mais. A obra de Deus está precisando de trabalhadores constantemente. Deus está precisando de trabalhadores. E você que tem um dom maravilhoso, Deus te ensinou, te deu o poder e autoridade para cantar. E quando cantar, o louvor subir aos céus, chegar até o trono de Deus, Deus te deu autoridade, que quando pregar a palavra de Deus, o Senhor irá agir na vida de pessoas, o Senhor irá transformar vidas. Deus tem te dado, mas não funciona da forma que você acha que tem que ser. Aleluia. Mas às vezes nos sentimos cansados porque nós estamos sempre interessados em ver movimentos, estamos interessados, e é bonito para os assembleianos, isto é maravilhoso, ver o movimento, o agir de Deus, mas nem sempre Deus vai agir no movimento. Deus também age na calmaria, Deus também age no silêncio. Aleluia. Se estamos cansados, logo pensamos em desistir. Eu estou cansado, vou lá na igreja, canto, parece que ninguém aceita Jesus, parece que ninguém dá um glória. Mas nós não cantamos para os irmãos, nós cantamos para Deus.
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos para louvar e exaltar o nome de Deus, aleluia. Veja lá em Gênesis capítulo de número 25, do verso 29 ao 34. Gênesis 25, verso 29 ao 34 diz: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: peço-lhe que me deixe comer um pouco deste ensopado vermelho, pois estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Verso 32, preste bem atenção. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale o direito da primogenitura? Mas Jacó insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Quando nós nos sentimos incapazes, cansados, a primeira coisa é o sentimento de morrer, desistir, largar tudo de mão. Veja bem, se você ler no versículo 27 deste mesmo capítulo, você vai ver que a Bíblia descreve Esaú como exímio caçador. Mas aquele dia ele saiu e talvez não pegou nada, não caçou nada. E aí chega atribulado. E se nós trouxéssemos para os dias de hoje, quando a gente fica nervoso e já vai para a geladeira, para o frigorífico e vai lá e pega tudo que tem e começa a comer, se tem chocolate, pior ainda. É ou não é assim? É ou não é assim? É assim que funciona. Começa o nervosismo a atacar e a gente quer comer, eu vou morrer, está terminada a minha vida, já não aguento mais. Acabou tudo para mim. Por um dia que ele não caçou nada, por um dia ele agora troca aquilo que Deus tinha prometido para o seu pai, patriarca Abraão, para Jacó, para Isaac. Ele troca tudo por um prato de comida. Pessoas que estão interessadas em ver um resultado que agrade os seus olhos. Pessoas que estão interessadas em ver um resultado que venha a dar um up nos seus olhos, no seu sentimento, na sua emoção, no seu ego. Mas você não sabe quando Deus está falando no coração das pessoas, as pessoas em silêncio, de você pregando, você cantando e Deus falando lá no coração delas, transformando a vida delas. Não há um movimento, não há gente virando banco, não há gente gritando, correndo, mas Deus, o Espírito Santo, está convencendo do pecado. Não é você quem convence as pessoas do pecado, mas sim o Espírito Santo, e Ele está aqui esta noite. Você pode também ter medo das afrontas, das coisas que acontecem no mundo espiritual, e Deus vai falar com pessoas aqui, está falando, mas você sente medo. Pessoas que não querem mexer com o mundo espiritual. Eu percebi que depois que eu comecei a cantar, parece que as lutas aumentaram. Depois que eu assumi o departamento, as lutas começaram. Eu não quero mais, não vou mexer com essas coisas, o medo.
e você quer desistir, porque Satanás vem cara a cara te afrontar, te ameaçar, mas ele não tem coragem, porque o meu Deus, ele é varão de guerra, é ele que peleja por nós. E lá no livro dos Salmos, de número 91, no verso 11 diz: porque ele enviará os seus anjos e dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Veja lá o exemplo do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 4. E ele se dirigiu ao deserto, caminhando por um dia. Chegou, se assentou debaixo de um pé de zimbro e desejou em seu íntimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, tira agora minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Medo de uma pessoa que havia ameaçado ele. Mas um homem que derrubou mais de 450 homens, agora teve medo de uma ameaça de uma mulher. Demônios que andam ao redor, ameaçando o teu lar, ameaçando a tua família, ameaçando você. Você não deve ter medo, não deve temer, porque Deus peleja por ti. Se você cuida da obra de Deus, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua vida, Deus peleja por ti. Aleluia. Não desista, não tenha medo, não entregue os pontos. Chega, não canto mais. Chega, não prego mais. Por que eu vou pregar? Por que eu vou cantar se tem pessoas melhores do que eu? É sempre este pensamento. Mas Deus precisa de você. Ele escolheu você. É você quem Ele quer. É você que Ele reservou para pregar a palavra, para cantar, para anunciar, para profetizar. Parece que tem se extinguido dentro da igreja o espírito da profecia. Não se ouve mais profecias. As línguas estranhas estão extintas. Batismo no Espírito Santo. As coisas estão ficando cada vez mais carnais. E é porque muitos têm se acovardado, muitos têm cruzado os braços e não têm feito a obra do Senhor. Talvez você veio aqui para ouvir uma palavra diferente, mas Deus precisa acertar os pontos com alguém aqui. Saia desta casa hoje com a sua vida mudada, com a sua vida transformada. Saia desta casa com um pensamento diferente. A partir de hoje vou trabalhar mais na obra do Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer? O Senhor precisa que eu faça o quê? Sempre tem trabalho. O que falta são os trabalhadores. Tanta gente que toca instrumento musical está encostado, não quer tocar. Por quê? Já tem o irmão Luiz que toca, tem o grupo de louvor que canta. Tantas outras pessoas largando o trabalho na casa de Deus para ir trabalhar, para ganhar dinheiro para si mesmo. Este mundo não é nosso, este mundo não nos pertence, não somos deste mundo. O Senhor Deus nos chamou, nos comprou com seu sangue. Somos cidadãos dos céus. Aleluia. Nós temos também pessoas que desistem, ou que nem tentam, pela preguiça. Pela preguiça, cruzam os braços. Vou deixar isso para os que têm capacidade. Já estou numa fase que não quero assumir compromisso. Já trabalhei muito. E as almas todos os dias descendo ao inferno. E você de braços cruzados, tranquilo, dormindo na sua cama. Mas há de ser que um dia o Senhor vai ter contigo, vai falar contigo e disse: você pediu, eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar. E Deus disse: então vá, eu estou capacitando você.
eu estou te dando capacitação, vá. Mas quando Deus diz vá, você aí retrocede. É melhor eu ficar por aqui, dormindo. E veja lá Provérbios capítulo 6, verso 9 ao 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim a tua pobreza te alcançará como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Aleluia. Deus está aqui, o Espírito Santo está neste lugar. Você precisa se conscientizar que esta obra não pode parar. Esta obra, a Igreja de Cristo não pode parar. E você acertou um compromisso com Deus, você jurou e falou com Deus e disse: eu quero ir. Escute, porque Deus está falando contigo esta noite. Eu quero ir, eu quero ir. E Deus te capacitou, te deu todas as armas que você poderia usar para esta peleja. E chega a cantar: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente vou estar. Mas quando chega o momento da batalha, Marcos, vamos à batalha. Não, Senhor, deixa eu ficar deitadinho aqui. Manda o Janderson, que faz curso de teologia, ele tem conhecimento. Eu não, Senhor, deixa eu ficar com os bracinhos cruzados aqui. Aleluia, aleluia. Mas Deus esta noite está falando com cada um de nós aqui. Deus está dizendo: levante-se a partir de hoje, mude a sua rota de pensamento. Não ajunte tesouros nesta terra, porque isto vai fenecer, vai se acabar. Ajunte tesouros no céu. O Senhor Deus há de te recompensar. Concluindo, porque as horas já se passaram, o melhor de Deus está por vir. Não pense que Deus não está vendo o esforço que você faz. Não pense que Deus não reconhece o trabalho que você faz. Muitas vezes chega cansado do trabalho, cansado do serviço. Tenho que ir lá fazer a obra de Deus, cantar, orar, pregar, ensinar, cada um na sua vocação que foi chamado. Existem uns aí que são polivalentes, né? Mas estão sempre em atividade na obra de Deus. Deus está vendo isso. Amém? Deus está vendo isso. Deus contempla lá dos altos céus. Lá, e tudo o que fazemos na obra de Deus não é para homens, embora pareça e muitos te critiquem que isto é para homens. Olha lá, o homem tem que estar correndo servir um copinho d'água. Olha lá, né? Corre, busca aqui, faz ali. Ele quer aparecer, quer se mostrar. Eu sei, mas Deus está vendo. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Você está trabalhando para Deus. E quando nós trabalhamos para Deus, trabalhamos com seriedade. Sabe por quê? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, não vamos ler todo o texto, vamos ler somente o verso 20 e o 21, que diz: então aproximou-se o Senhor daquele que recebera 5 talentos, e aquele que recebeu entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, você me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Está bem, servo bom e fiel, disse o Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deu para entender? Amém? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Deus não fica devendo para ninguém. Ele sempre vai quitar as dívidas com você. Ele sempre vai pagar você.
Ele sempre vai dar a retribuição para você. Então não fique triste, não fique preocupado, não desanime, não dê lugar para a preguiça, não dê lugar para o medo, ou talvez mesmo, até mesmo se achar incapaz. Não pense isto, porque Deus tem te capacitado, e Ele no momento certo vai reestabelecer a tua vida e as tuas necessidades. Concluindo, mas também se fizermos por amor, sem querer recebermos algo em troca, é o que faço todos os dias quando dobro os meus joelhos. Eu digo: Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, Senhor, mas não leve em conta isto, Senhor, porque faço apenas por amor. Não coloque isso para que um dia o Senhor venha me abençoar pelo que faço. Não, meu Deus. Eu quero que o Senhor apenas veja o meu manifesto de amor por ti e pela tua obra. A partir do momento que comecei a orar assim, as portas do céu se abriram sobre minha vida. Em nenhum momento tenho passado necessidade. E assim como Deus enviou os corvos para alimentar Elias lá no deserto, o Senhor já enviou muitas vezes alimento para mim, de lugares aonde eu nunca imaginava. O Senhor já enviou para mim muita solução que eu precisava no momento exato. Do nada, Deus estava ali para atender. Faça por amor, porque Deus tem escolhido você. Aquilo que Deus confiou em tuas mãos está guardado, ou você está trabalhando com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Esta noite é uma noite de reflexão. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que você, neste momento, reflita se você está trabalhando ou se você está parado. Irmão, eu já sou porteiro na igreja, já sou presbítero, já sou pastor, já sou evangelista. Mas Deus precisa mais de você. Deus quer mais de você. E você sabe, porque quando Ele te chamou, Ele te capacitou. Quando Ele te chamou, Ele te capacitou. E neste momento, o Espírito Santo está falando ao teu coração, e tu está sabendo que é Ele que está falando contigo. Então agora, neste momento, abra teu coração, fale com Ele. Diga: Senhor, eu quero a partir deste momento mudar a minha vida. Preciso trabalhar para Ti. Aleluia. O grupo de louvor pode cantar, aleluia. Você vai falando com Deus aí, vai falando com Deus. Curve sua cabeça, fale com Ele. Fale que você precisa de mais combustível para trabalhar, e o Senhor vai capacitá-lo esta noite. Pessoas que estão com medo de trabalhar, pessoas que estão acovardadas esta noite, Deus vai mudar a tua trajetória. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me peça mudança esta noite. A tua palavra. Peça que Deus venha transformar o teu viver. Enche-me até aleluia. Que em mim se ache comece a trabalhar mais para a obra do Senhor. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
Existe